Olá a todos do YouTube. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Diego Reis. E o assunto de hoje é sobre sinagoga. É isso mesmo. Desculpa, neste momento o vídeo não vai ficar tão legal porque está acontecendo alguns imprevistos, alguns barulhos. Tem uma empresa industrial aqui de máquinas pesadas e fabricação de peças. Também tem uma construção de uma casa aqui próximo de casa. Então, imagine só. Barulho de um lado, barulho de outro, juntando, fica mais complicado, né? Mas tudo bem, quando é para a obra de Deus, não tem nada que pode atrapalhar. Amém? Então vamos lá. Então, como eu citei, hoje será sobre sinagoga. Então, muitas pessoas ainda confundem o que é sinagoga. Mas eu estou aqui para esclarecer 4 temas, que é tabernáculo, templo, igreja e sinagoga, porque tem muitas pessoas que confundem esses quatro assuntos. Então eu estou aqui para explicar esses 4 assuntos. Então eu já fiz vídeos anteriores explicando sobre 3, que foi tabernáculo, templo e igreja. Agora eu estou fazendo a explicação sobre sinagoga, tá bom? Para esclarecer de uma vez só. E os vídeos eu fiz por parte, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Então vamos lá agora para a sinagoga. E não existe um lugar melhor para que possa estudar sobre este tema que não seja a própria Bíblia. É isso mesmo. Então, para sem muita demora, vamos começar. Nós vamos abrir aqui no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23, que está escrito assim: Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Olha, prestou atenção? Jesus, ele saiu por toda a Galileia, ensinando em todas as sinagogas. Então, sinagogas significa o quê? Significa um lugar onde as pessoas fazem rituais, cultos a uma divindade. Amém? Então, mas ela foi criada por quem? Por qual grupo? Ela foi criada especificamente pelos fariseus, ou seja, no Antigo Testamento ainda não existia sinagoga, e sim apenas tabernáculos, né? Tabernáculo e depois o templo. E aqui, digamos, o Novo Testamento, Mateus, apesar que o Novo Testamento, para explicar novamente para vocês, que isso já expliquei nos vídeos anteriores, que o Novo Testamento ela começa após a morte de Cristo. Antes foi apenas, digamos, os cumprimento da lei. Amém? Então, mas eu vou colocar Novo Testamento para ficar um pouquinho mais claro, né? Então, assim, a sinagoga, ela começou a surgir logo, digamos, nesse tempo de Cristo, né? Antes um pouquinho da vinda dele, então a sinagoga foi criada pelos fariseus, que, digamos, como eu citei para vocês, um lugar de culto, um lugar de rituais para uma divindade. E a divindade dos fariseus, dos saduceus, dos israelitas, é o próprio Deus, que também é o nosso Deus. Amém? Então, assim, e sinagoga é diferente de templo, né? Porque templo ali era para apenas uma adoração, era apenas para orar a Deus, tá bom? E sinagoga era tipo como se fosse um estudo, né? Era rituais, como eu acabei de falar para vocês, rituais e um culto, né? Que a pessoa lia o pergaminho da Torá, do Antigo Testamento, e aí as pessoas ouviam e entendiam, e era explicado para as pessoas. Então era lido ali por um líder, né? Um líder da sinagoga, no caso. Então, assim, e existia o templo, existia sinagogas e também existia o templo ainda de Salomão. Só para você ter uma ideia que templo era um e sinagoga eram outras coisas, né? Então, assim, vamos lá. Então, o que Jesus ia fazer nas sinagogas? Então, ele ia ensinar aqui lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, ele ia ensinar sobre o reino de Deus e a salvação que já estava entre eles, que era o Cordeiro Santo, que é o próprio Cristo. Então ele foi ensinar, tá bom? Ele foi ensinar a misericórdia, ele foi ensinar a graça, que a gente já estava sobre a graça, amém?
Então agora vamos para o mesmo livro, no capítulo 6, versículo 2, que está escrito assim. Quando ajudarem os necessitados, não conte a ninguém como fazem os hipócritas das sinagogas. Então por quê? Que uma sinagoga era para falar sobre Deus, era para pegar o pergaminho, né, e fazer a leitura para o povo de Israel como culto, como um ritual para as pessoas seguirem aquela doutrina. Amém? Então, por que era para Deus? E por que Jesus está dizendo que as pessoas não era para fazer igual os hipócritas das sinagogas, quando for ajudar algum necessitado? Então, significa que já tinha algum erro nas pessoas que estavam na sinagoga. Já estavam apenas lendo, pregando, cultuando, mas as suas práticas já estavam completamente erradas, corrompidas. É isso que Jesus já está querendo mostrar aqui em Mateus capítulo 6, versículo 2. Agora vamos lá para o próximo. No mesmo capítulo 6, já no versículo 5, está escrito assim: quando orares, não seja como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas e nas esquinas. Então, mais uma vez, Deus aqui, ele está alertando o povo que se a pessoa quiser orar, que não tem que ser como os hipócritas nas sinagogas, que oram em pé dentro das sinagogas e nas esquinas, nas praças, para serem vistos aos homens. Entendeu? Ou seja, eles não faziam de coração. Eles não faziam para exaltar a Deus, para glorificar a Deus. Eles faziam para as pessoas glorificar apenas eles. Então eles viviam de aparência. Eles não faziam as coisas de coração, mas sim para querer ganhar ibope, para querer ganhar audiência, entendeu? Então era isso, e Jesus já sabia o coração deles. Vamos para o próximo agora. Ainda no mesmo livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal, e baterão vocês nas sinagogas. Entendeu aqui? Mais uma vez, Jesus está falando para um grupo de pessoas, né, que eles serão levados em cativos para o tribunal, né, e serão sofredores e irão apanhar e irão ser maltratados dentro das sinagogas. Então, tá dando para entender aqui mais ou menos que Jesus andava com um grupo que era diferente das pessoas das sinagogas, pessoas que realmente estavam ali com as leis de Deus, com as sã doutrinas de Deus. Então Jesus estava ensinando para um povo que não tinha que ser igual como os fariseus ou os saduceus, pessoas que estavam ali servindo a Deus, mas as suas práticas, o seu coração, as suas intenções eram diferentes. Então Jesus estava aqui preparando a igreja dele, o povo dele, para ser diferente. Então, vamos ver mais à frente que diferenças são essas. Vamos lá. Já no mesmo livro de Mateus, capítulo 23, versículo 34, está escrito assim: enviarei verdadeiros profetas, mestres e homens sábios, mas alguns de vocês irão ser mortos, irão apanhar, ser maltratados nas sinagogas, e os perseguirão em cidade em cidade. Bom, então aqui Jesus está dizendo que ele enviará verdadeiros profetas, verdadeiros mestres. Que mestre quer dizer para vocês que é o mesmo que professor, é o mesmo que rabi, mestre, professor. Amém? Porque o mestre faz o quê? Ensinar. Então, em outras traduções, mestre significa professor. Então ele fala aqui que ele vai enviar verdadeiros profetas, verdadeiros mestres e homens sábios. Então, se ele fala verdadeiros, significa que existem os falsos.
aqueles falsos profetas, os falsos professores e os falsos sábios para confundir as pessoas. E Deus vai enviar as verdadeiras pessoas que são profetas, mestres, professores e homens sábios verdadeiros para realmente desmentir os que estavam enganando o povo de Deus. Amém? Vamos seguir agora. Mas agora nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 22, que está escrito assim. Jesus entrou em uma sinagoga e começou a ensinar, e amaram a doutrina de Cristo, porque ensinava diferente dos escribas. Jesus ensinava diferente dos escribas. Agora, o que Jesus ensinava? Ensinava para amar o próximo, ter misericórdia, ser justo, ser honesto e amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração. Ser misericordioso com as pessoas, ajudar o próximo. Amém? Então ele ensinava o amor, além de ele ensinar a paz, a salvação, a graça que Deus estava dando para eles. Ele estava ensinando para as pessoas terem amor ao próximo, amor a Deus e o próximo. É o que estava faltando para os fariseus, escribas e saduceus das sinagogas. Era o que estava faltando. Tá? Agora vamos lá. No mesmo livro de Marcos, capítulo 12, versículo 38 e versículo 39, está escrito assim. Livra-se dos escribas, que gostam de aparência e de serem glorificados e gostam de sentar nas primeiras cadeiras das sinagogas e ser os primeiros a sentar na ceia. E roubam, enganando com longas orações os pobres. Nossa, essa aqui, mais uma vez para você entender. Marcos, capítulo 12, versículo 38 ao versículo 39, está escrito assim. Livra-se dos escribas, que gostam de aparência e de serem glorificados pelos homens, e gostam de sentar nas primeiras cadeiras das sinagogas, e gostam de sentar nas primeiros assentos nas ceias, e roubam os pobres, enganando com longas orações. Então isso significa aqui que tem muitas pessoas que ficam enganando o próximo, glorificando, louvando, pregando a palavra de Deus, fazendo longas orações para roubar os necessitados, roubar aquelas pessoas que estão precisando. Eles não estão precisando de ser tirado, eles estão precisando de receber, não de ser tirado. Então, assim como nós recebemos de graça a graça através de Jesus Cristo, nós temos que dar de graça para as pessoas também o amor, a misericórdia, a honestidade, a fidelidade, a justiça, a benignidade, ajudando com amor pelo que Deus fez por nós, amando a Deus em primeiro lugar e o próximo com nós mesmos. E aqui ele está falando que tem pessoas que estão o quê? Estão querendo ser glorificados pelos homens, querendo ser vistos pelos homens. E eles gostam de sentar nas primeiras cadeiras das sinagogas e nos primeiros assentos das ceias. Ou seja, no momento do alimento, no momento do bem e bom, no momento da fartura, eles gostam de estar sendo os primeiros. E de serem sentados nos primeiros assentos, nas primeiras cadeiras das sinagogas. A quem te lembra isso? Aonde você vê isso? Aonde você vê? Vamos, que tem mais. Agora nós vamos no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 44, que está escrito assim. Ai de vós, fariseus, porque são como sepulcros escondidas, que as pessoas ficam próximos de vocês, mas não percebem. Mais uma vez, Lucas capítulo 11, versículo 44. Ai de vós, fariseus, porque são como sepulcros escondidos, que as pessoas ficam próximo de vocês, mas não percebem. Desculpa. Vocês entenderam?
ele está falando, exortando, brigando com as pessoas que antes lideravam, administravam a palavra de Deus. E diz: ai de vós, fariseus, que parecem como sepulcros, como sepultura no cemitério, no chão, e as pessoas estão próximo e nem percebem. Ou seja, Jesus está dizendo que tem pessoas que estão do lado dessas pessoas, estão andando com essas pessoas, estão compartilhando com essas pessoas, estão orando, estão pregando, estão louvando, está do lado dessas pessoas, mas as pessoas não percebem como é que está o interior dessas pessoas, longe de Deus, honrando com os lábios, mas o coração está bilhões de quilômetros de distâncias da presença de Deus. Então tomem cuidado. Amém? Então vamos lá. Agora nós vamos no mesmo livro, no livro de Lucas, agora é o capítulo 12, versículo 11, está escrito assim: quando levaram vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante das autoridades, não se preocupem, porque estarei com vocês. Cuidado com os fermentos dos fariseus e saduceus. Então aqui no capítulo 12, versículo 11 do livro de Lucas, Deus está dizendo que era para a gente tomar cuidado com os fermentos dos fariseus. Fermentos aqui, meus amados, significa os ensinamentos. Cuidado com os ensinamentos. Nós temos que tomar cuidado com os ensinamentos. Por quê? Porque para a gente querer seguir a Deus, a gente tem que aprender alguma coisa. E agora, se você aprender errado e seguir da maneira errada, de acordo com como você entendeu, fica mais complicado, né? Então vamos lá. Jesus aqui ele está dizendo para nós se espertar, para nós tomarmos cuidado com os ensinamentos dos fariseus. Então, ainda vou ensinar para vocês o que é fariseus, o que é escriba e o que é saduceus, daqui a pouco. Agora nós vamos no livro de João, capítulo 16, versículo 2, que está escrito assim: vocês serão expulsos das sinagogas, e chegará o tempo que o matarão, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Novamente, livro de João, capítulo 16, versículo 2. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo que o matarão, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Ou seja, tem pessoas que vão entender diferente de muitas pessoas que estão em sinagogas, de muitas pessoas que estão ensinando a palavra de Deus. E essas pessoas que tiverem esse entendimento diferente, pois que vai acontecer? Essas pessoas serão expulsas. Essas pessoas serão excluídas. Essas pessoas serão desprezadas. Ainda vão dizer que a pessoa está com espírito de demônio. Está com espírito de rebeldia. Mas eu te digo, meu amado, se você realmente tem certeza de que o que você entendeu pelo Espírito Santo é o correto, não temas. Porque aqui está dizendo que Deus é contigo, para você não se preocupar. Amém? Não se preocupe com isso, porque Deus está do seu lado. Se você tiver certeza pelo Espírito Santo que o que você está entendendo é da maneira correta. Amém? Então assim, agora eu vou citar outros que falam sobre sinagogas. No livro de Atos, capítulo 6, versículo 9... capítulo 9, versículo 2, capítulo 9, versículo 20, capítulo 13, versículo 5, 13, versículo 14, 13, versículo 15, 14, versículo 1, 15, versículo 21, 17, versículo de 1 ao 2, 17, versículo 10, 17, versículo 17, 18, versículo 4, 18, versículo 7, 18, versículo 8, 18, versículo 17, 18, versículo 19, 18, versículo 26, 19, versículo 8 ao 9, 22, versículo 19, 24, versículo 12, 26, versículo 11. Está falando de sinagogas
que os apóstolos aqui, eles ensinavam nas sinagogas e ainda tinham muitas brigas e intrigas, porque as pessoas que eles encontravam nas sinagogas, eles tinham uma cultura, uma doutrina, um entendimento diferente dos apóstolos, dos discípulos de Cristo. E aí havia o que? Contendas, brigas, disputas. E muitas das vezes eles eram até mesmo expulsos. Mas pela graça de Deus, a igreja de Jesus Cristo ia crescendo, ia se manifestando através do Espírito Santo, ia ganhando força. E aí Deus, como sempre, e será vencedor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então o que eu quero dizer a vocês aqui, para vocês entenderem, meus amados. Às vezes muito tá ouvindo este vídeo, está pensando que eu sou contra o templo, contra as sinagogas. Não. Jesus aqui ele não era contra o templo de pedra. O que Jesus era contra aqui era contra os ensinamentos errados. Além de ensinamentos errados, ainda praticavam errados. Ainda praticavam errados, de maneiras incorretas, injustas. Entendeu? E uma das coisas que eles falavam e pregavam é que Jesus habitava somente no templo. Só lá é a casa de Deus. Até hoje você vive ouvindo que a casa de Deus é só dentro do templo. Não! Já é uma grande mentira. A palavra de Deus diz, aqui no Novo Testamento, que nós somos a casa do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E o templo é apenas um lugar de encontro, apenas um lugar onde a igreja que somos nós se reunimos. Mas o que vai prevalecer é as pregações verdadeiras da sã doutrina de Cristo, que é a verdade, o caminho e a vida. Então é isso que Jesus brigava, dos ensinamentos. Portanto, como vocês vão ver nos vídeos anteriores, que está escrito lá em Isaías e está escrito lá em Atos, de Paulo, de Estevão e até do profeta Isaías. E está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? Não habita. Sim, o templo é bom? É como qualquer uma outra casa, mas o templo é apenas uma simbologia. É apenas uma sombra. É uma simbologia que aponta para Cristo, que aponta para nós. Porque Cristo é o verdadeiro templo. Lembra de uma passagem que Jesus diz assim: se vocês derrubarem esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. E eles zombaram de Cristo. Mas pode prestar atenção que Jesus, logo na sequência, ele diz que o templo se referia a ele, ao corpo dele, que eles iam matar ele, mas no 3º dia ele ia ressuscitar. Amém? E muitas outras passagens que diz que ele é o nosso templo, até lá em Apocalipse, ele é o nosso templo, e nós também somos os pequenos templos de Cristo, aonde ele habita. Amém? Eu não estou dizendo aqui que você tem que deixar de participar do templo, não. Você tem que ficar com bastante atenção, ficar bastante esperto, para discernir, para analisar, para refletir, para investigar se as palavras pregadas são verdadeiras. E se forem verdadeiras, ainda se não pratica o que eles fazem. É isso que Jesus está explicando. Então toma cuidado, meus amados. Mas aonde está a verdade, lá Jesus está, lá Deus está. Então se você encontrar algum templo de pedra, uma casa de reunião, se vocês verem que ali tem a verdade, prego a verdade, aí eu te falo, aí eu te digo, pode participar, se tiver a verdade, se a doutrina for verdadeira, de acordo com Cristo, e se eles praticam também de acordo com o que estão pregando, pois eu te indico, te congregas. Porque Deus, Jesus Cristo, ele habita onde está a verdade e para quem pratica também a verdade. Amém, meus amados?
Então, se vocês ainda não ouviram os vídeos anteriores, e também se vocês querem ouvir outros vídeos que estão por vir, eu convido a vocês a se inscrever em meu canal. Não esquece de apertar o sininho para quando vier novos vídeos, você seja notificado, seja avisado. E não se esqueça de dar aquele like para mostrar que vocês estão gostando do conteúdo. Amém? Também vocês podem fazer comentários e também fazer qualquer outro tipo de pedido, porque eu vou conceder a vocês. Tá bom? Então, vamos para o próximo vídeo, se Deus permitir. Amém.